Muito bom dia, senhora juíza presidenta desse tribunal do genocídio, senhores advogados de defesa, doutor Fábio, doutor Gustavo, senhoras juradas, senhores jurados. Eu acho que nós poderíamos culpar ou atribuir ao presidente Bolsonaro uma série de crimes, como, por exemplo, o retorno à fome no Brasil. Como, por exemplo, nós termos, na atualidade, 9% dos domicílios brasileiros em situação de fome, 11% em meio rural. Nós poderíamos acusar o presidente Bolsonaro de 55% dos lares brasileiros estarem em situação de insegurança alimentar, de alguma forma. Ou então, de ter oferecido um auxílio emergencial no início da pandemia de R$200, quando a cesta básica em qualquer unidade da federação era superior a R$400. E quando ele reduziu o auxílio emergencial a R$300, quando a cesta básica, em média, estava em R$500. Nós podíamos acusar o presidente Bolsonaro pelo desemprego absurdo, ou mesmo por corrupção, como foi dito aqui, na aquisição de vacinas. Mas eu entendo que, num tribunal popular, nós não podemos perder a centralidade do que de fato importa. 613 mil mortes. O Brasil é o campeão do mundo em número de óbitos pela Covid. E temos que apontar a responsabilidade. Quem é a figura central por esse cenário? Quem é que comandou todas as estratégias de enfrentamento à Covid? Quem é que desautorizou medidas sanitárias? Quem é que demitiu subordinados ou mandou demitir todas aquelas que contrariavam a percepção do presidente da República sobre como devia conduzir essa Covid? Não podemos perder essa medida das coisas. A figura central é Bolsonaro. Vou lembrar alguns fatos para a gente situar bem essa situação. O mundo, obviamente, se dá conta já há algum tempo de que as pandemias são um fenômeno recorrente. Quando as fronteiras ficam permeáveis, tudo circula, principalmente vírus. Em 2006, foi firmado um regulamento sanitário internacional. E prevendo exatamente essa situação e prevendo que os países devem colaborar entre si. Não há possibilidade, no mundo globalizado, de se enfrentar adequadamente uma situação de pandemia sem o concurso de vários países. O Brasil aderiu. Mas foi em 2006. Ocorre que, em janeiro de 2020, Bolsonaro promulgou a nova redação do Regulamento Sanitário Internacional, prevendo quarentena, isolamento, prevendo todas essas medidas que nós conhecemos, em janeiro de 2020. Pois bem, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declara, portanto, essa emergência sanitária. E, em 6 de fevereiro, logo depois, no Brasil, é aprovada a Lei 13.979, lei promulgada pelo presidente Bolsonaro. Não é algo que ele desconhecesse. Nessa lei, estão previstas todas essas medidas. Uso obrigatório de máscara, medidas de distanciamento, isolamento, quarentena, o que for preciso. E tem um dispositivo muito específico que diz o seguinte: todas as providências deverão se dar com base em evidências científicas. Está na lei que ele promulgou. E a lei determina que a centralidade, assim como o Regulamento Mundial de Saúde também fazia, que a centralidade seja pelos órgãos de saúde. No caso da lei, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministro da Saúde. No caso do regulamento, foi apontado como ponto focal o secretário de Vigilância em Saúde. Pois bem, há uma pesquisa da professora coordenada pela professora Deise Ventura, que ela faz uma linha do tempo, desde o início da pandemia até janeiro de 2021. Essa pesquisa ela se inicia com a viagem de Bolsonaro à Flórida. Na época, um local já de alto índice de contaminação. Ele
decide ir à Flórida, no início da pandemia. Isso é no dia 7 de março. 7 de março de 2020, ele vai à Flórida. Quando ele volta, ele promove, ele convoca a população com grande aglomeração, sem uso de máscara, e ele próprio vai para essa reunião e sem quarentena, sem nada, sabendo que tinha saído de um local com vírus. Na época, o Brasil tinha 6 casos, né? Não é uma pandemia. Pois bem, ele volta e provoca uma reunião no dia 15, sendo que no dia 14, anterior, era pública a notícia de que grande parte da sua comitiva tinha sido infectada. Ele vai, portanto, para uma manifestação num momento em que o mundo não sabe quais as formas como se dão a transmissão desse vírus, qual a capacidade que ele tinha de não sentir, ou mesmo de fazer um teste e dar negativo, e gerar, ser um vetor de transmissão, né? Nessa reunião, ele já começa a insinuar a tese da imunidade de rebanho. A tese de que é preciso que a população se contamine, porque só assim é possível enfrentar a pandemia. No mesmo dia, ele dá uma entrevista à Rádio Tupi, em que ele fala isso. A população tem que se contaminar. Se não contaminar, não vence isso. E a professora Deise Ventura, ela levanta as vezes em que Bolsonaro falou sobre a necessidade da população voltar ao trabalho. Vou ler aqui rapidamente para vocês, só porque é impressionante. 22 de março, 24 de março, 26 de março, 29 de março, 2 de abril, 10 de abril, 12 de abril, 1 de maio, 9 de maio, 14 de maio, 19 de maio, 22 de maio, 26 de maio, 5 de junho, 7 de junho, vocês percebem que eu estou bem nervosa, 10 de junho, 31 de julho, 1º de agosto, tem mais, 24 de agosto, 11 de setembro, 14 de outubro, 24 de outubro, 9 de novembro, 10 de novembro, 13 de novembro, 18 de novembro, 10 de dezembro, 5 de janeiro de 2021, 7 de janeiro de 2021, 14 de janeiro, 15 de janeiro, que é quando a pesquisa acaba. E isso depois nós vamos ter outras sequências. Então, ele, de fato, é um presidente da República. Quando ele convoca a população para sair, ele dá um sinal de que é seguro sair. Afinal, é para isso que a gente elege um presidente, para conduzir-nos, de alguma maneira, àquilo que é melhor para a vida coletiva. Mas ele não só falou. Bolsonaro, além de falar, ele usou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República para dizer, olha, tem que sair, vamos tratar do tal do isolamento vertical, vamos proteger os velhinhos. No dia seguinte, Bolsonaro admite à Folha de São Paulo que jamais teve um estudo que dissesse que protegendo os velhinhos protegia a população da saúde. A SECOM continua a produzir propaganda, enfim, sugerindo o retorno às atividades, mesmo depois do Tribunal de Contas da União ter falado, olha, é preciso uma propaganda estratégica para enfrentamento à Covid. É preciso norte. E aqui não tem nada. Pois bem, mas Bolsonaro não só falou. Bolsonaro promulgou assinou um decreto sobre as atividades essenciais que deveriam ser mantidas durante a pandemia. Quais são as atividades? Salão de beleza, barbearia, aulas de ginástica de todos os tipos, esportes de todos os tipos. Essas são as atividades essenciais. Pois bem, a CPI, que foi instalada no dia 26 de outubro de 2021, ela já inicia dizendo exatamente isso. O Brasil foi o campeão de óbitos pela Covid no mundo. Se considera o número de mortes por milhão de habitantes, o Brasil ele perde de todos os países da América, à exceção do Peru. Ele perde de todos os países da Europa Ocidental. Ele perde de todos os países da África. Ele perde de todos os países da Oceania. O Brasil só está atrás do Peru e de alguns países da Europa Oriental.
Só isso. E, enfim, a respeito da tese da imunidade de rebanho, os infectologistas e sanitaristas ouvidos pela UTI, ou pela CPI, eles foram unânimes em afirmar que ela é cientificamente falsa e eticamente reprovável. Por quê? Porque a tese da imunidade de rebanho ela surge na veterinária e num contexto de vacinação. Vacinando-se uma parte do rebanho, a parte remanescente consegue ela se imunizar, mesmo não tomando vacina. No mundo das pessoas, enfim, só com vacina também. E não há possibilidade de curar uma epidemia, uma pandemia, sem vacina. Isso todos foram de acordo. Em relação à questão moral e ética, é porque você teria que contar que as pessoas que se salvassem se salvariam à custa de muitas mortes e muito adoecimento. É isso uma medida certa? A imunidade de rebanho faz sentido? Ela faz sentido para nós, leigos? Né? Então, uma das estratégias para lançar a população para a rua foi oferecer um falso tratamento. É o chamado kit Covid. Né? Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. E, enfim, no início da pandemia, quando nada se sabia, a Agência de Medicamentos dos Estados Unidos e a Organização Mundial de Saúde incorporaram a cloroquina nos seus protocolos. Mas já em maio de 2020, já tinham cancelado esses protocolos. Em junho de 2020, não, acho que em maio de 2020 ainda, um grupo de cientistas brasileiros vai mostrar que não só não ajuda em nada qualquer dessas medidas, como ela tem efeitos colaterais sérios e aumento de letalidade. Né? E a professora Natália Pasternak, ela fala que, em meados de 2020, o mundo todo, à exceção do Brasil, já tinha cancelado os protocolos com relação a essas medicações. Pois bem, um segundo. Bom, em relação aos discursos de Bolsonaro sobre a cloroquina, ele, em 24/10, ou, portanto, muito tempo depois da Organização Mundial da Saúde, da FDA, e dos cientistas brasileiros terem afirmado a ineficácia e o efeito colateral, em 24/10 de 2020, ele afirmou que ela sendo usada no início dos sintomas, a cura é de 100%. Afirmou isso em janeiro de 2021, em fevereiro de 2021. Mas o mais interessante é que ele fala isso tudo. E a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS foi instada a se manifestar pela CPI. Falou que nunca recebeu um pedido do governo para incorporação desses medicamentos no tratamento do SUS. Nunca. Né? Tem um órgão oficial, mas ele nunca foi ouvido. E a SECOM, ela, em vídeo, ela vai colocar que, sim, esses medicamentos eles vão ter a capacidade de aumentar as chances de cura da doença. O Exército, o comando do Exército, ele foi chamado a esclarecer, foi chamado pelo TCU a esclarecer por que comprou os insumos. Só lembrando que o Exército ele fabrica, ele tem laboratório de fabricação de cloroquina, porque é um medicamento para malária. E aí ele começa a produzir em larga escala, né, a orientação do presidente da República. Ele foi chamado pelo TCU a justificar por que tinha adquirido os insumos com 167% de ágio, de sobrepreço, em relação ao ano anterior. E aí, o comando do Exército responde da seguinte maneira: era necessário trazer tranquilidade para os corações aflitos. Essa é a resposta. Bom, temos que lembrar que 2 ministros da Saúde foram demitidos, ou se demitiram, porque não concordaram com a orientação
do presidente da República a respeito dessas providências. E o secretário de Vigilância de Saúde, que era o ponto focal da OMS, com quem a OMS conversava desde o início, também foi demitido mais tarde. Mas não é só isso. A CPI levantou muito a respeito do uso das medidas não farmacológicas, né? Porque são medidas muito importantes, principalmente no início da pandemia, para evitar a contaminação interpessoal e o espalhamento do vírus, né? E quais são essas medidas? O uso de máscara, a lavagem de mãos, né? A etiqueta respiratória, tanto a máscara quanto o distanciamento, e as medidas de distanciamento social. Bom, com relação ao uso de máscaras, a gente viu que tem uma lei federal que determina o uso de máscaras. E aí, depois, veio uma outra lei determinando o uso de máscaras em várias situações, o uso não só de máscaras, mas dessas medidas de higiene, enfim. O Bolsonaro vetou. Vetou completamente. Por força desse veto, deixaram de ser obrigatórios. Uso de máscara em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Fornecimento gratuito de máscaras de proteção individual. Uso de máscaras de proteção individual em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, em transporte, e por aí vai. Vetou. Não precisa fornecer álcool gel, não precisa fornecer nada o estabelecimento comercial, né? Enfim, no relatório da CPI, também está dito que Bolsonaro foi o maior canal de desinformação em relação a essas medidas não farmacológicas. Em relação ao uso da máscara, a gente tem que lembrar que ele disse, em agosto de 2020, portanto, ainda em fase bastante inicial da doença, que a eficácia da máscara é quase nula. Repetiu esse discurso por pelo menos 2 vezes. Recentemente, falou que não tem eficácia nenhuma. Em relação à participação dele em eventos sem máscara, gente, todas vocês já viram inúmeros. Eu acho que aquele cercadinho, as motociatas. Mas há 2 lugares que eu gostaria de chamar a atenção. Um é Uberlândia. Por quê? Porque ele promove um evento quando o Brasil enfrenta a pior situação da Covid, quando todos os leitos de UTI estão ocupados no país, em qualquer unidade da federação. Ele promove uma aglomeração em Uberlândia sem o uso de máscara. A outra é uma aglomeração no Rio Grande do Norte, em que ele, sem máscara, pega no colo uma criança com máscara, ou seja, os pais tiveram a intenção que aquela criança fosse protegida, e tira a máscara, abaixa a máscara dessa criança. Então, essas cenas icônicas, que eu acho que elas precisam ser lembradas, né? Com relação à desinformação, há um detalhe que o senador Randolph falou, que é muito impressionante, que ele pega um relatório, aparentemente promovido pelo TCU, que diz que, no ano de 2020, 50% das mortes noticiadas por Covid não foram por Covid. E aí ele introduz o logo do TCU no documento. E o TCU tem que falar, olha, não é nosso esse documento, o TCU nunca aprovou, nem houve auditoria do TCU a respeito disso. Mentira, mentira. Né? Então, tem uma pesquisa que também levantada pela CPI, que diz que mesmo sem vacina, se o Brasil tivesse adotado de forma sistemática e séria o uso dessas medidas não farmacológicas, o nível de transmissão da Covid teria sido reduzido em 40%. 120 mil mortes evitáveis só pelo uso da máscara e de alguma medida de distanciamento social. Em relação às vacinas, eu não vou falar, eu gostaria até de saber se meu tempo não está terminando. Um pouco. Eu vou falar só do episódio da Butantan, porque nesse teve o envolvimento direto do Bolsonaro. Né? O Butantan
ele começou a oferecer vacinas para o governo em julho de 2020. Ofereceu, nessa ocasião, disse que tinha capacidade de 60 milhões de doses da vacina que seriam entregues até o último semestre de 2020. Renovou essa proposta em agosto de 2020. Até então, nenhuma resposta. Em outubro de 2020, ele começou a ter uma sinalização positiva do Ministério da Saúde de que ela poderia ser incorporada ao Programa Nacional de Imunização e também ajudar na reforma de uma fábrica para a produção. E, diante desse sinal positivo, o Butantan ele refez a sua proposta e disse, olha, eu tenho condições de oferecer 100 milhões de doses de vacina, sendo 45 milhões em dezembro, 15 milhões até final de janeiro de 2021 e 40 milhões até maio. Pois bem, houve, em 20 de outubro, o presidente do Butantan, Dimas Cova, ele foi convidado para uma cerimônia no Ministério da Saúde. Na ocasião, o Pazuello falou, essa vai ser a vacina brasileira, né? E prometeu a incorporação de 46 milhões de doses ao Plano Nacional de Imunização. Só para a gente ter uma noção, o mundo iniciou a vacinação em 8 de dezembro de 2020. Aplicou 4 milhões de doses de vacina até final de dezembro de 2020. O Butantan tinha disponíveis para a vacinação da população brasileira 5 milhões e meio de doses de vacina. Mas o Bolsonaro disse, não. A vacina chinesa, não. A vacina do Dória, não. E foi aí que o ministro Pazuello disse, um manda, o outro obedece. Não tivemos vacina. E, por isso, o atraso na vacinação do Brasil. Vou rapidamente me encaminhar. A Fundação Getúlio Vargas, USP, London School, Butantan, criaram um modelo matemático para estimar o número de mortes evitáveis caso houvesse a vacina, né, o impacto da não vacinação. E chegaram a um dado que é considerado muito generoso, de 127 mil mortes evitáveis. Eu quero, para terminar, e depois nós vamos ter a réplica, eu vou explicar melhor o meu enquadramento, dizer que se tudo estava terrível, pior ainda se deu com os indígenas. Por quê? Logo no início da pandemia, foi visto que houve uma explosão de ocupação de leitos hospitalares por indígenas, principalmente na região amazônica, com idade superior a 50 anos. Logo depois, o Observatório da Fiocruz, o Observatório de Covid da Fiocruz, vai informar que a possibilidade de morte de indígenas a partir de 50 anos é 150% superior aos não indígenas. Estudo sobre excesso de mortalidade no ano de 2020 mostra que, em relação aos indígenas, o excesso foi de 34,1%. Os não indígenas, 18,1%. Em maio de 2020, o relator especial da ONU, para essa matéria de direitos dos povos indígenas, chamou a atenção para essa vulnerabilidade histórica e socioeconômica. E a Procuradoria da República, no Distrito Federal, recomendou ao governo uma série de medidas para garantir o atendimento das indígenas nos seus próprios territórios, levando leitos de UTI, respiradores, equipes de saúde. Ao contrário disso, e tem um dado muito interessante, porque a gente sabe que tem a lei do SUS. Foi acrescida a lei do SUS, o subsistema de saúde indígena. E coloca que a saúde indígena tem as suas particularidades e que ela depende da demarcação das terras indígenas. Isso é um dado, porque indígena e terra são identidade, cultura, território, são coisas indissociáveis. A PIB, o PL, um projeto de lei
apresentado na Câmara dos Deputados para prestar esse auxílio aos indígenas em território foi totalmente vetado pelo Bolsonaro. E aí, portanto, a PIB, diante desse cenário, ela denuncia Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional por genocídio. A CPI não foi generosa em livrá-lo desse crime. Bolsonaro é genocida, como depois nós vamos provar. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos forneceu medidas cautelares para 4 povos. Yanomami e Ikeuana, eles estavam com 20 mil garimpeiros nos seus territórios no momento da Covid. Os Mundurucus, outra medida cautelar, tinha 10% da sua população infectada. Guajajara, 50% da população infectada. Ao Aguajá, são índios de recentíssimo contato, 8% da população infectada. A PIB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo a adotar medidas sanitárias e de não contato, de não invasão desses territórios, para que os índios possam se salvar. Até hoje, nenhum dos planos determinados pelo ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal foi homologado, porque todos genéricos, insuficientes. E, enfim, o outro dado é que o relatório da CPI demonstra que houve uma distribuição em larga escala em áreas indígenas de cloroquina, ivermectina, azitromicina, sendo que é rara a área indígena que conta com médico. E disseram que isso são remédios inofensivos e dados com ajuda médica. Procura um médico na área, pelo menos da Amazônia Legal. Não há. Não há. Há auxiliares de enfermagem, mas médico não há. Quando havia mais médico, tinha. Hoje em dia não tem. Não tem médico em área indígena. A Bachelet, ela chamou atenção para o susto que ela estava vendo acontecer no Brasil com o que o Bolsonaro considerava que eram povos indígenas, seres inferiores, abrindo as suas terras para todo tipo de atividade econômica, mineração, aproveitamento hidrelétrico. E, de fato, o Bolsonaro apresentou um PL 190, abrindo as áreas indígenas para toda e qualquer coisa. E o CIMI produziu recentemente um relatório, foi publicado agora, tem um mês, mostrando que a invasão de terras indígenas cresceu no contexto de pandemia, quando mais devia ser evitado. Eu vou terminar e dizer que o Bolsonaro, ele, mais de uma vez, declarou que os indígenas eram incapazes, menores que ele, menos cultos que ele, de que tinham que ser incorporados à sociedade majoritária. Isso, para o Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas, é genocídio. Muito obrigada.